Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Reaprendendo a Ser Leve. E no episódio de hoje eu quero conversar com vocês sobre o autoconhecimento. Eu percebi que muito eu falo sobre a importância do autoconhecimento, mas nem sempre a gente tem uma ideia do que realmente é o autoconhecimento. Conversando com algumas pessoas, né? E a gente trocando sobre a importância de se perceber, de se conhecer. E aí elas me falaram o seguinte: eu não vejo a hora de chegar no meu autoconhecimento, né? De conquistar o meu autoconhecimento. E aí eu parei para pensar, por quê? O autoconhecimento não é a chegada, é o caminho, né? E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Então, para começar, já peço que você que está acompanhando o meu trabalho, que você curta o vídeo, caso você goste do conteúdo, caso esse conteúdo fale com você, e que você também possa encaminhar esse conteúdo para alguma amiga, para algum familiar, para algum amigo, para alguém que você acha que pode também tirar proveito de tudo isso que eu falo aqui, que eu entendo como muito importante, né? Traz muitas reflexões, traz muito, que é o meu objetivo, né? Trazer essa sensação de leveza, de pertencimento. Então, se fez sentido para você e você acha que pode ajudar alguém, não esqueça de encaminhar também esse vídeo, de curtir. Se tiver alguma sugestão, pode deixar também nos comentários, eu vou ficar muito feliz e eu vou responder com todo carinho. Vamos lá então. Para falar de autoconhecimento, eu preciso falar de terapia, né? Da psicoterapia, que é a área que eu atuo, que eu conheço principalmente. Então, como eu falei um pouquinho antes, o autoconhecimento, ele não é o objetivo, ele é o caminho. Então, através do autoconhecimento, eu consigo me desenvolver melhor. Eu consigo entender as minhas capacidades, entender aonde eu quero chegar, o que eu quero para mim. Então, o autoconhecimento, ele é o caminho que você precisa percorrer. Antigamente, quando a gente pensa aí na época que a gente ouve falar dos filósofos, eles tinham muita essa inquietação de querer entender sobre as coisas da vida, sobre os comportamentos, sobre como eles se sentiam. Então as pessoas tinham um pouco mais essa necessidade, não todos, mas boa parte das pessoas tinham esse contato. Hoje a gente percebe que a vida está tão corrida que a gente perdeu um pouco o senso, a vontade, o ânimo da gente se perceber também. Então muitas descobertas da ciência, da psicologia, enfim, de várias áreas, foi porque alguém parou e observou, né? E assim como a ciência evolui, a tecnologia evolui, porque as pessoas param e começam a observar algo, e aí começam a perceber que podia melhorar, o que está certo, o que não está, o que dá para fazer melhor, é a mesma coisa o nosso autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é você parar e começar a olhar para você e começar a tentar entender os seus sentimentos, os seus comportamentos. Então, e é nisso que entra a psicoterapia, né? Hoje existem também outros meios que você pode adquirir autoconhecimento. A gente consegue adquirir autoconhecimento lendo um livro. Às vezes você está lendo aquele livro e algo que o autor coloca ali, que aquela personagem está falando, faz um sentido para você. Você fica, opa, eu também sinto isso, eu também percebo isso. Ou até mesmo num filme que a gente está assistindo, que vai trazer pra gente uma reflexão. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ser muito influenciado por tudo, né? Por isso que os livros que a gente procura ler, as coisas que a gente assiste, pode interferir muito no nosso autoconhecimento e na nossa percepção de mundo e na nossa percepção de nós mesmos também. Eu vou pegar um outro dia para falar sobre isso, sobre do que a gente está se alimentando, os conteúdos que a gente se alimenta, tá? Porque daria aí, se eu começar a falar agora, vai fugir totalmente do assunto. Mas é isso. O autoconhecimento é um processo que você tem, né? De se discutir, de se redescobrir. E o que isso pode facilitar na nossa vida? Eu acho que através do autoconhecimento, você para de se cobrar tanto, de se comparar. Você começa, de alguma forma, criar o seu próprio repertório,
percorrer a sua própria jornada. Então, eu imagino que fica tudo muito mais leve, muito mais leve. Vou contar uma história para vocês, um pouco da minha história para vocês, né? O que acontece? Por que eu escolhi a psicologia, né? Eu sempre tive uma facilidade muito grande de ouvir as pessoas, eu sempre tive. Mas, diante da minha realidade, né, social ali que eu vivia, eu não tinha muito conhecimento sobre psicologia, sobre essa ciência, eu não tinha. Na minha visão e no que eu aprendi ali no meu meio familiar, é que eu tinha que trabalhar, né? Era isso, não tinha esse incentivo de ter uma profissão, não, eu teria que trabalhar para me sustentar, era isso que eu aprendia. Mas eu sempre tive essa facilidade de ouvir. Como eu era muito engajada num contexto religioso, né, eu participava de grupos de jovens, essas coisas, eu sempre tive isso, as pessoas virem até mim para conversar. E eu sempre tinha algo para falar porque eu sempre gostei muito de ler, então isso facilitou bastante. Mas eu tive uma fase na minha vida em que eu fiquei muito depressiva. Não muito, fiquei um pouco depressiva, não vou exagerar não, fiquei um pouquinho depressiva. Por quê? Eu estava vivendo um contexto de muita sobrecarga, né, de trabalho, eu era muito jovem, eu já tinha grandes responsabilidades. E aí, eu não percebi, foi uma amiga, que aí nesse meio, né, no meio que eu vivia, eu conheci uma psicóloga, que foi assim um exemplo para mim, né, ela já não está mais entre nós, ela faleceu, mas assim, é uma pessoa incrível, né, e ela olhou para mim e ela falou, tem algo de errado, você deveria procurar uma terapia. E eu fui procurar terapia. Só que eu fui buscar terapia, como muitas pessoas fazem, para apagar um incêndio, para resolver um problema que eu estava vivendo. Eu não estava com ânimo para nada, eu não queria mais sair de casa, só queria dormir, enfim. E aí, na terapia que eu fui até pelo SUS, porque eu não tinha condições financeiras de pagar uma terapia, então eu fui pelo SUS. Encontrei uma outra psicóloga maravilhosa também, que me acolheu, que me fez ver, ela fez com que eu me enxergasse. Ela fez eu perceber o caminho que eu estava trilhando e o porquê que eu estava colhendo aquilo, aquela sensação. O motivo da minha sobrecarga, as coisas que eu estava abraçando que não eram minhas, as responsabilidades que eu estava tendo que não eram minhas. Então, ela me fez enxergar. A partir do momento que eu percebi isso, eu consegui melhorar. Por quê? Porque eu consegui entender que muita coisa não era minha, eu consegui entender que eu estava fazendo muito a mais do que eu precisava fazer. Eu sempre fui muito controladora, sempre fui muito independente, aquela história que eu falei no último vídeo pra vocês, né? Então, era o meu comportamento que estava provocando aquilo. E aquilo foi uma virada de chave mesmo, né? Eu sei que mudou totalmente a minha visão das coisas. E foi aí que eu me interessei pela psicologia. Falei, opa, gostei dessa área. O que eu quero dizer para você? A partir do autoconhecimento, eu pude repensar as minhas escolhas, repensar as minhas decisões, repensar os caminhos que eu estava tomando. Porque no final das contas, era minha responsabilidade aquilo que estava acontecendo. Não minha culpa, mas minha responsabilidade. E aí, parte, né, dessa questão do porquê que o autoconhecimento está tão ligado com a terapia, com a psicoterapia. Porque a psicoterapia faz você olhar para a situação. A gente não vai, né, aqui na terapia, eu não te ajudo a colocar as coisas embaixo do tapete, muito pelo contrário. Vamos trazer para fora, vamos tentar olhar o que está acontecendo. Olha isso, olha aquilo. Você está percebendo isso, né? Então a terapia é uma ferramenta muito importante, né, e que ajuda muito no nosso autoconhecimento, que vai fazer com que a gente se desenvolva muito melhor na nossa vida. Essa é uma parte, tá? E é isso que eu quero trazer para vocês, né? Essa visão. Só que a terapia, a psicoterapia e também a busca do autoconhecimento, ele não pode ser apenas usado como uma ferramenta para resolver um problema específico. O desenvolvimento da nossa autopercepção, essa nossa autoavaliação, desse nosso autoconhecimento, é algo que tem que ser desenvolvido. É uma jornada, é um caminho. Então hoje, né, eu fiz terapia nessa época, eu acho que eu tinha uns 20 e poucos anos. Depois de algum tempo eu consegui fazer
E a partir daí eu comecei a ler muito sobre autoconhecimento, eu gostava já de ler, então eu fui adquirindo mais conteúdos sobre isso. Fiz a faculdade e na faculdade a gente ali também é indicado que a gente faça desde a formação, começa a terapia. E aí eu comecei a minha segunda fase. Essa minha segunda fase de terapia já tem mais ou menos uns 12, 13 anos, né? É claro que a gente tem períodos que a gente para, né? A gente fica lá um tempinho sem fazer, até pra gente se reorganizar em algumas coisas, depois volta, porque o nosso desenvolvimento nunca para, né? E quando eu voltei pra terapia foi outro choque de realidade, porque quando eu fui, nessa segunda vez, eu fui só porque tinha que ir à faculdade e falar, você precisa fazer terapia. Eu falei, vamos lá, mas tava tudo certo na minha cabeça, né? Na minha cabeça. Quando eu cheguei lá, falei, nossa, é verdade. Então, o que eu acho engraçado é que, assim, muita coisa que eu achava que era normal, muita coisa que eu achava que era assim mesmo, que era o meu jeito, que era o meu destino, e as coisas são assim mesmo, eu descobri que não. Eu descobri que o meu mundo externo era o reflexo do meu mundo interno. E quando eu comecei a ressignificar o meu mundo interno, o meu mundo externo começou a mudar. Então, a partir do meu autoconhecimento, eu consegui mudar a minha realidade. Porque eu comecei a perceber que as coisas que me aconteciam não era porque tinha que ser assim, não era porque era destino, não, mas era porque de alguma forma eu estava provocando aquilo em mim. Então, a baixa autoestima, a insegurança, essa necessidade de controlar tudo, né? Essa necessidade de não confiar nas pessoas, né? Esse medo de confiar nas pessoas, de querer resolver tudo sozinha, tudo isso estava refletindo no meu mundo externo. E eu achando, né, que estava tudo normal e não estava. Por que eu tô contando a minha historinha para vocês? Para vocês entenderem, né, que o autoconhecimento é um processo. E até hoje eu estou ainda descobrindo muito sobre mim. Muito, muito. E o quanto ainda o meu mundo interno reflete o meu mundo externo. A terapia, ela é uma ferramenta muito importante. Só que assim, o que acontece geralmente? Até algumas pessoas, elas começam a terapia para apagar aquele incêndio, para resolver aquele problema. Quando o problema é resolvido, a pessoa para de buscar. Só que é isso que a gente tem que entender. A terapia, ela não é só para apagar incêndio. A terapia, ela tem uma função de nos desenvolver, de nos evoluir, de fazer com que a gente enxergue coisas que a gente não está enxergando, que a gente traga do inconsciente para a consciência fatores, situações que vão mudar a nossa realidade. Agora, se eu encaro a minha terapia apenas como um momento onde eu venho para falar do que me agrada, para ser elogiada, ou até mesmo só para apagar, só para resolver uma situação específica, eu não consigo me desenvolver. E aí o autoconhecimento, ele fica meio que picado, ele fica ali meio que limitado. Quando você começa a se desenvolver, você para. Então, para você conseguir entender o autoconhecimento, para você buscar o seu autoconhecimento, você precisa realmente mergulhar nessa jornada mesmo, nesse caminhar. Você precisa caminhar. Você precisa entender que realmente é um passo de cada vez. Às vezes, a gente dá até um passo para trás. Dá um passinho para trás para rever melhor, sabe, a situação. A gente olha para trás para ver os passos que a gente deu, onde dá para melhorar, onde a gente tem que continuar. Então, a terapia é uma ferramenta muito importante, tá? Para a gente conseguir entender o autoconhecimento e para a gente buscar o autoconhecimento. Primeira parte do vídeo é isso. A segunda parte, vamos lá, Fátima, tá bom. Você está dizendo aí que a psicologia é uma das ferramentas que a gente tem para buscar o autoconhecimento, mas o que é o autoconhecimento, né? Falei um pouquinho da minha história para vocês, ali eu expliquei mais ou menos como foi para mim, né? O que eu consegui enxergar, como eu mudei a minha realidade. Por quê? Dentro do autoconhecimento, você vai aprender a saber quem você é.
Não quem as pessoas falam que você é, mas quem você é. Você vai aprender a se perceber, a se sentir. Que é até uma coisa, né, que eu falo bastante aqui nos meus vídeos. O paciente, por exemplo, que está passando por algum tipo de transtorno, por exemplo, transtorno compulsivo, né? Ele precisa sentir de onde vem essa compulsividade. Ele precisa sentir o que o corpo dele está dizendo sobre isso. Então, através do autoconhecimento, na verdade, o processo de autoconhecimento, ele te ensina a se perceber, a sentir. Às vezes, você está numa situação desconfortável e você sente que está desconfortável. Sabe aquela intuiçãozinha que vem? A gente sente, o nosso corpo fala pra gente que está desconfortável e a gente insiste. A gente sabe que não vai dar bom, como diz o pessoal, né? Não vai dar bom. Eu tô sentindo que não vai, mas a gente insiste. Então a gente precisa aprender a perceber, a nos perceber, a sentir, a sentir o meu corpo, a sentir o que me faz bem, o que não me faz bem. Então o autoconhecimento te ensina isso também, a gente fala sobre isso também. Outra coisa que o autoconhecimento faz, né, que é uma das partes do autoconhecimento, as fases do autoconhecimento, é você não esquecer a sua história. Por isso que eu tô contando a minha. Eu não posso esquecer de onde eu saí, eu não posso esquecer tudo que eu aprendi, tudo que eu passei. E não a questão de esquecer, de não esquecer, no sentido melancólico da coisa. Ai, tadinha de mim, tive um momento da minha vida. Não. Mas olhar e falar, olha onde eu estava, olha onde eu estou. Então, se eu conseguir sair daquilo, eu consigo sair disso que eu estou vivendo hoje também. Então, se eu estou aqui onde eu estou hoje, é porque algo lá atrás me deu base para isso. Por isso que eu sempre falo, a gente precisa honrar muito os nossos pais, com todas as qualidades e com todos os defeitos que eles têm, a gente precisa honrá-los, porque se estamos aqui é graças ao sim deles. Eles disseram sim para a gestação, não importa como aconteceu depois, mas eles disseram sim para nós. Então a nossa história tem muito valor. Tudo que eu passei tem muito valor. E o interessante é que na terapia, né, esse desenvolvimento que a gente tem, ele não é um desenvolvimento como um gráfico, sabe? Que assim sobe de uma vez. Não. O nosso desenvolvimento é em espiral. É assim, ó, a gente vai subindo. Às vezes a gente passa pela mesma situação, mas num nível diferente. Porque nesse segundo nível, eu já não sou a mesma pessoa de antes. Então, digamos que eu esteja trabalhando alguma questão sobre insegurança, que foi o último vídeo que eu fiz. Então, eu estou trabalhando a minha insegurança. Então, o ano passado, eu trabalhei insegurança em um nível, com uma situação, com uma visão de mundo, com um sentimento totalmente diferente do sentimento, da visão e da Fátima de hoje. Porque eu mudei, eu não sou a mesma pessoa. Só que talvez eu esteja falando do mesmo assunto com a minha terapeuta, com a minha psicóloga. Só que eu estou falando de um jeito diferente, porque eu já evolui um pouco. Então, o nosso processo de desenvolvimento é em espiral. Em espiral, a gente está melhorando, a gente está subindo. Mas se tem assuntos que a gente não conseguiu digerir ainda, eles vão voltar, mas de uma forma diferente. Então, o autoconhecimento também é esse processo, é você entender a sua história, você aceitar a sua história. Não adianta você brigar com o que aconteceu. Você precisa aprender com o que aconteceu. E tudo isso a gente consegue, né? Através do quê? Dessa percepção, através de se sentir. Então, uma coisa está ligada com a outra. Outra parte também do autoconhecimento é a nossa autoestima, que é você começar a entender como você se enxerga. Autoestima não tem a ver com estética. Faz parte, a estética faz parte. Cuidado, né? Não ia falar estética, o cuidado faz parte. Mas, quando a gente fala de autoestima, é como você se enxerga. Você é aquela pessoa que consegue enxergar suas qualidades, a sua beleza. Eu sempre falo sobre isso, né? Que, vou pegar o meu exemplo que eu acho que é mais fácil para eu explicar. Vamos pensar aqui que eu tenho cabelo cacheado, certo? Tá aqui no cabelinho, cacheado. Eu preciso entender o que é autoconhecimento. Desculpa, o que é autoestima? É eu entender
como meu cabelo funciona. É saber quem eu sou. Eu sou negra, do cabelo cacheado, então eu sei que tem penteados que não vão ficar legal em mim. E tá tudo bem, porque o meu jeito é diferente, o meu cabelo é diferente. Eu preciso entender que nem todo óculos fica bem em mim, porque o meu rosto tem um formato que é diferente do seu. A gente tá até conversando esses dias aqui no consultório, né, as psicólogas conversando, e a Marina, e com a amiga nossa, e ela falando sobre óculos, né, óculos redondo fica bom, não fica... E é isso, por que o óculos redondo não fica bom em mim? Não é porque eu sou feia, não, é porque o meu rosto tem um formato e que óculos redondo não fica legal. Assim como tem gente que com esse tipo de armação, que acho que chama gatinho, não sei, não sei armação, não fica legal. E é só isso que eu preciso saber. Então eu não tenho que me comparar, eu não tenho que me diminuir, eu só preciso entender que eu sou diferente. Né? Então assim, eu faço, mas eu tô acima do peso, então nenhuma roupa fica bom em mim. Não. Talvez por você estar acima do peso, você está julgando que está acima do peso, algumas roupas não ficam bem em você. Talvez você tenha que realmente ver a roupa que vai ficar adequada, que vai combinar com o seu biotipo. Então, a gente precisa começar a compreender que autoestima não é se sentir perfeita ou mais bonita que todo mundo. Não, é você se conhecer, é você saber quem você é e você começar a valorizar os seus pontos fortes. A valorizar. Porque a autoestima, a gente, não tem a ver com estética, com estereótipo de beleza. Porque a gente vê tantas mulheres que no nosso julgamento, ou até mesmo nesse estereótipo de beleza que é colocado, a gente olha assim, nossa, perfeita essa mulher. E ela não está se achando bonita. Porque não tem a ver com o exterior, tem a ver como você se vê, como você se sente. Então a gente precisa aprender a encontrar beleza em nós. Beleza. Seja o cabelo liso, cacheado, ruivo, loiro, vermelho, azul, hoje tem um pessoal que usa roxo. Eu preciso encontrar beleza em mim. Isso é autoestima. Isso é autoestima. E aí você vai diminuir a comparação, vai diminuir essa exigência, né? A gente está até conversando como existe uma exigência hoje de um padrão. Tanto que algumas doenças são ignoradas. Porque as pessoas olham e ficam, nossa, como você tá magra, como se todo magro fosse bom. E não é, a gente precisa avaliar bem isso. E nem toda pessoa que tá acima do peso também tá ruim. Às vezes é o biotipo da pessoa, ela não vai ficar... né, um corpo mais esquelético, digamos assim, não vai, porque o biotipo dela não é esse, tá tudo bem. Então, a autoestima é isso. Outra parte da fase do autoconhecimento é você saber o valor que você tem. É você ter um conceito também de quem você é. Como você se descreve para as pessoas? Como você vende o seu peixe, digamos assim? Você é aquela pessoa que realmente, que quando alguém fala pra você, nossa, sei lá, que texto bonito que você fez. Você sabe falar sobre isso, de falar, não, verdade, olha, eu li tal livro, me inspirei, nossa, aquele dia eu tava super bem, nossa, foi uma inspiração. O que acontece quando você recebe um elogio? Ou até mesmo quando você está concorrendo a uma vaga de um emprego, você sabe vender o seu produto? Que é você, né? Sabe vender? Falar, olha... eu desenvolvi isso, eu consigo fazer aquilo, como que é pra você? Como funciona? Você sabe o seu valor? Você sabe se vender? Porque a gente precisa, às vezes, né, gente? Para trabalho é assim, a gente precisa vender nosso peixe. Como você faz? Como que você vê o seu valor? E uma outra fase também do autoconhecimento é a autoaceitação. Se aceitar é essencial para que você consiga ir para o próximo nível. Eu preciso entender quem eu sou, eu preciso aceitar quem eu sou. Eu não consigo ser igual a fulana ou igual a fulano. Não consigo. Diferentes. Talvez a gente esteja no mesmo ramo, fazendo a mesma coisa, mas nós não somos iguais. E essa é a beleza da vida. Essa é a beleza da vida. Nós temos as nossas particularidades, as nossas características muito pessoais, e a gente precisa começar a valorizar isso. Eu não tenho que ser como todo mundo. Eu não tenho que ir nesse efeito manada.
Mas tá todo mundo fazendo, tá? Mas eu não sou todo mundo. Minha mãe já dizia isso, não vai pra festa, você não... Mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E é bom, gente, é bom. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Com as comparações, com o que as pessoas falam sobre nós, que nos dá realmente às vezes esse sentimento de que, é assim mesmo? Não é, não é. Você é perfeitamente imperfeita, olha que coisa boa, a gente pode ser imperfeito. Nós somos perfeitamente imperfeitos e únicos. Só que eu posso me desenvolver. Eu posso, talvez, perceber que existe algo em mim que eu podia ser melhor e que consigo desenvolver. E tem outras partes também que eu vou terceirizar. E isso que a gente às vezes não entende, né? Por exemplo, eu não sou muito boa com números, planilhas, eu até faço, mas não amo. Se eu consigo terceirizar, eu terceirizo. Porque eu sou muito melhor fazendo vídeo. Eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de escrever, eu gosto de planejar aqui os meus atendimentos. Eu tenho várias qualidades, mas mexer com planilha eu acho meio chato. Então eu terceirizo, porque eu não tenho que ser boa em tudo. Só que isso não impede, certo? De eu me aprimorar um pouco em algumas partes dessa parte de planilha, por exemplo, porque eu preciso disso. É o meu controle financeiro que eu faço assim, é o meu controle de paciente que eu faço assim. Então, de certa forma, eu consigo me virar, mas eu não preciso exigir tanto de mim nesse sentido. Entende? Não precisa. Então, começa a olhar para você com esse olhar de, peraí, quem sou eu, qualidades, defeitos, o que eu gosto, o que eu não gosto. E começa a ver o que você quer desenvolver, o que você fala, não, isso aqui eu não quero não tenho vontade. Tá tudo bem, mas veja o que você tem. Ou até mesmo se você não está escondendo dentro de você várias qualidades pelo medo. O medo de se mostrar, o medo de arriscar, o medo de tentar, o medo de se olhar. Muitas pessoas não encaram a psicoterapia porque tem medo do que vão achar. Mas é necessário. E mais uma vez, como eu falei, se você está afim de procurar terapia, não procura só para apagar o incêndio, só porque tem algo aí dentro muito difícil nesse momento. Também venha para terapia por isso. Mas quando você venha aberta para trilhar esse caminho de desenvolvimento, para se conhecer, para buscar mais sobre você. Venha entregue mesmo, faz esse propósito com você. Tanto que nessa virada de ano, eu sempre faço lá as minhas metas para o ano novo, e sempre você coloca coisas pessoais, né? Eu quero fazer uma pós, eu quero trocar de carro, eu quero isso, eu quero aquilo, sei lá. Quero ir pra academia, né? Você começa a colocar algumas metas. Esse ano, eu pensei bem e me propus colocar uma meta diferente esse ano. A minha meta foi me desenvolver. Eu falei, esse ano eu quero me dedicar mais ainda ao meu desenvolvimento. A minha terapia, eu quero me dedicar, ao meu consultório, eu quero me desenvolver. Tanto que eu vou começar uma pós mês que vem. Então a pós não é o objetivo principal, entende? O objetivo principal é eu me desenvolver. Eu preciso saber mais sobre mim, saber mais sobre a minha profissão. Eu quero me aprofundar em algo. Então é isso. Então venha para a terapia com um propósito diferente. Ou busque o autoconhecimento. Quando você pegar um livro, pegue para ler, mas buscando mesmo, sabe? Se alimentar daquilo. Por isso que depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Escolha bem do que você está se alimentando. Cuidado com as músicas que você está ouvindo. Cuidado com os livros que você está lendo. Cuidado com aquilo que você está assistindo. Cuidado. Mas isso aí é um outro vídeo, não vou entrar nesse mérito. Bom, gente, então é isso. Ficou longo de novo, esses episódios. Estou tentando fazer curtinho, mas não consigo. Mas tá bom, né, gente? Vocês estão gostando. Pelo menos o feedback que eu tenho é que vocês estão gostando. Então é isso o autoconhecimento. Então, autoconhecimento é tudo isso. A gente vai buscando na nossa jornada, caminhando, sabe? Nos desenvolvendo. Então, o autoconhecimento é o caminho, ele não é a chegada. A chegada é você se encontrar, é você se desenvolver, é você ver o seu potencial.
Essa é a chegada. Eu listei aqui, gente, algumas partes aí do autoconhecimento, mas tem muito mais, tá? Coloquei pouquinho, coloquei esses aqui, coloquei 6, mas porque a gente tem pouco tempo aqui também. Mas reflete sobre isso, né? Então, o quanto o autoconhecimento pode colaborar com a sua vida e quais ferramentas você pode usar. Eu falei aqui da psicoterapia porque é o que eu conheço. O que eu conheço, o que eu uso em mim, a psicoterapia e livros, para, né, leitura, assim. Tem outras coisas também que você pode usar, mas perceba aquilo que funciona para você, aquilo que vai fazer sentido para você. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero vocês na próxima semana. Eu estou divulgando um grupo terapêutico que eu estou começando com mulheres. Eu quero começar já logo, estou esperando fechar uma turma. Então, se você se interessou por esse tema de hoje, se você quer saber mais sobre essas fases, como desenvolver também essas fases do seu autoconhecimento, eu vou deixar um link na minha bio lá no Instagram e também vou deixar os meus contatos aqui no YouTube, se você estiver aqui no YouTube ou no Spotify. Vou deixar os meus contatos também, me manda uma mensagem, a gente conversa e eu consigo te incluir nesse grupo. Vai ser um grupo quinzenal, a gente vai fazer a cada 15 dias, onde a gente vai buscar esse tipo de desenvolvimento. Eu vou falar sobre autoconhecimento, eu vou dar para vocês algumas dicas, estratégias, explicar como funciona, como que dá para fazer. Porque além da psicoterapia, grupos terapêuticos também funcionam muito bem. Então eu quero trazer essa inovação para vocês. Então, se para você está fazendo sentido, se inscreve, tá? O preço está super acessível. Vai ser quinzenal, vou tentar fazer bem à noitinha, onde todo mundo consegue sentar tranquilo e fazer. E vai ser muito bom porque você vai conseguir medir. Se você começar agora no começo do ano, você vai conseguir medir o quanto você vai se desenvolver até a metade do ano. Como você vai ser uma outra pessoa. Ou como você também vai ser uma outra pessoa até o final do ano. Então, é uma sugestão para você que quer também buscar se desenvolver, quer buscar o autoconhecimento, quer buscar uma alternativa, né, de se conhecer melhor. Então venha participar do meu grupo terapêutico, que vai se chamar também Reaprendendo a Ser Leve, vai ser o mesmo nome do podcast, e eu espero por você, tá bom? Então, se interessar, manda uma mensagem aqui no meu WhatsApp, ou deixa uma mensagem aqui no final do vídeo, no comentário, que eu entro em contato com você, tá ok? Beijo grande, até o próximo vídeo.